19. Antes de ler o versículo 19, quero falar algumas coisas aqui. Eu vou ler vários textos hoje. Vários textos. A maioria deles está na NVI, tá? Eu vou ler vários. Atividade demoníaca dentro da igreja local. É a primeira vez que eu prego sobre este assunto aqui. E durante a semana o Espírito Santo está me incomodando para falar desse assunto. Eu confesso que geralmente nós não falamos muito sobre os demônios, né? Os anjos caídos. E tem muita coisa no Novo Testamento. E no Velho também, mas eu usei mais no Novo, com referência à igreja de Cristo. Porque nós sabemos que um demônio ele pode possuir alguém, mas não um crente, porque um crente tem o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo selou ele. Mas vem a pergunta: os demônios podem usar um crente para os desígnios de Satanás? Aonde está Satanás? Eu não sei. Eu creio que ele fica naquela região ali de Jerusalém, sei lá, Europa, não sei. Eu estou imaginando isso. Mas ele tem milhares e milhares de demônios que estão espalhados por todos os lugares do mundo e que atuam tentando frustrar os projetos de Deus. E nós vamos ver isso biblicamente lá no Velho Testamento. Então, irmão, desde que durante a semana o Espírito Santo estava colocando esse fogo no meu coração e eu estava fazendo meus trabalhos e ficava vindo as coisas na minha cabeça, e eu tenho que parar para anotar isso uma vez. Depois eu vou esquecer. Então, atividade demoníaca dentro da igreja local. Porque nós tendemos a pensar que os demônios só agem fora da igreja. Mas isso é um ledo engano. Quem assistiu aqui o filme Oficina do Diabo da Brasil Paralelo? Alguém assistiu aqui? Aqueles que assistiram, eu evoluí só, mas se você assistir, você vai perceber muito bem a ação demoníaca dentro da igreja. Antigamente, e ainda hoje em alguns lugares, Satanás, na sua fúria, tentou destruir a igreja de Cristo. Como? Como que Satanás tentou destruir a igreja de Cristo antigamente? Ainda em alguns lugares hoje em dia, mas ali muitos anos atrás, com perseguição, era fisicamente, a força. Vocês conhecem muitas histórias sobre isso, né? Com martírio também, perseguição feroz com martírio, pelo martírio, né? Na prisão e desterro também. Já começando no Novo Testamento, o próprio João, o apóstolo João, ficou um tempo exilado na ilha de Patmos. Nós soubemos que muitos cristãos, muitos povos que eram cristãos, eles foram desterrados. Mas a igreja continuou até os dias de hoje. A igreja continua. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Hoje em dia, a maior investida de Satanás é através de agir dentro da igreja, causando confusão, divisão, com fofocas, mentiras, falta de amor e falta de caráter, difamações, acusações, reclamações, murmurações e etc. É dessa forma, gente, em poucos lugares que tem perseguição física, perseguição à força, né? Em poucos lugares, não são em muitos lugares. Você entra lá na Portas Abertas e você vai verificar alguns lugares, né? Coreia do Norte e assim por diante. Sim, há muitos lugares ainda, mas comparado com o passado, é uma diferença muito grande. Aqui no Brasil nós não temos esse tipo de perseguição física, pode ter com assédio moral, mas física não temos, eu não tenho visto nenhuma perseguição física aqui. Mas a intenção de Satanás de destruir o projeto de
Deus, que é a igreja, ainda existe. Satanás ainda é ativo, ele não foi preso por 1000 anos. E os demônios ainda estão soltos, trabalhando em prol de Satanás. E não só da nossa igreja, e não só da nossa denominação, de outras igrejas, de outras denominações também. Os demônios estão tentando destruir. E é dessa forma. A forma que eles agem hoje dentro da igreja, causando confusão e divisão, com fofocas, com mentiras, com falta de amor, com falta de caráter, com difamações, com acusações, com reclamações e com murmurações e etc. Então isso quer dizer que os demônios têm aproveitado certas oportunidades nas vidas de crentes carnais para tentar destruir a igreja de Cristo. Porque numa igreja, alguém pode se enganar, que achava que era salvo e não era, e se tornar membro, e seguir toda a cartilha certinho, né? Dar as respostas certas, ser batizado, e pode ser que não seja salvo. Mas a maioria dos incrédulos não querem ficar numa igreja como a nossa, querem? Não, eles não vão querer ficar. Então, como que Satanás vai tentar destruir a igreja de Cristo? Através de crentes. Porque é eles que estão na igreja. Mas já vamos chegar lá. Hoje em dia os demônios atuam com o objetivo de destruir a igreja de Cristo através de falsos crentes, tá? Eu já falei antes, e de crentes carnais. Futuramente Satanás voltará a usar a força física para destruir a igreja. Nos 7 anos, a igreja não existirá mais de igreja. Eu vou falar heresia aqui, né? Daí os pastores já vão conversar comigo. A Satanás voltará a agir com força física nos 7 anos de tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Contra quem? Contra os gentios que foram convertidos e os judeus que foram convertidos. Mas agora não é dessa forma que ele tem agido, pela força, em alguns lugares. Mas conforme as palavras de Jesus em Mateus 16:18, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou como diz a NVI, não poderão vencê-la. As portas do inferno, as hostes do inferno, os demônios não poderão vencê-la. Não prevalecer significa não ter predominância sobre algo, ou seja, Satanás, por fim, não terá predominância sobre a igreja de Cristo, apesar de todas as suas investidas. Então nós vamos sofrer e muito com todas aquelas coisas que eu citei antes, confusão, divisão e assim por diante, mas no final ele não prevalecerá, ele não terá vantagem sobre as nossas vidas. Paulo mesmo fala, né? Olha, sejam fiéis a Deus para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês. Mas se os demônios têm usado as vidas de crentes carnais, então precisamos cuidar para não sermos carnais, mas cheios do Espírito Santo. E é isso que eu gostaria que você tivesse em mente. Poxa vida, os demônios podem fazer estrago na minha igreja, usando a minha vida se eu for um crente carnal. Então eu preciso me esforçar para ser cheio do Espírito Santo dia após dia. E como que Satanás faz isso? Os demônios fazem isso. Quando um crente ele é carnal, ele não está cheio do Espírito Santo, ele é sugestionado aos pensamentos, às vozes dos demônios. Porque um crente carnal, ele não vai fazer muita devocional, ele não lê muita Bíblia. Ele ouve vozes de todo mundo, de outros crentes e de não crentes e assim por diante, e ele é sugestionável e Satanás vai trabalhando para que ele haja daquela forma não bíblica, dentro da igreja. Então, surge uma pergunta: como que os demônios usam a vida de crentes carnais? Até porque eles não podem possuir a vida de um crente, porque ele é habitado pelo Espírito Santo, e
selado pelo Espírito Santo. Ele não pode possuir. Ou seja, me perdi, só um minuto. Mas um crente que não vive, então, cheio do Espírito Santo, ele não pode viver vazio. Ou seja, se ele não está cheio do Espírito Santo, então tal crente, ele estará cheio de outras coisas. E os demônios aproveitam essa porta aberta como uma oportunidade para trazer divisão, discórdia e confusão na igreja local. Ou vocês acham que é Deus que gosta, né? Deus quer que tenha divisão, discórdia e confusão na igreja local? Não vem de Deus, Ele não quer isso. Agora Tiago 2,19, você abriu antes lá. Um texto muito conhecido, que diz assim: você crê, eu estou usando a NVI aqui, né? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Na ACF, ao invés de treme, está estremece. Eu gostei muito dessa palavra, estremece. Os demônios tremem, os demônios estremecem diante de Deus, ou só de ouvir falar de Deus. E vem uma pergunta: por que os demônios têm essa reação? E nós, que somos filhos de Deus, muitas vezes não trememos, muitas vezes não estremecemos diante de Deus, diante de sua palavra. Você já se perguntou? Por que os demônios já foram julgados? Eles estremecem perante Deus, eles estremecem diante da palavra de Deus. E eu, que sou filho de Deus, às vezes não ajo dessa forma. Sabe por quê? Porque os demônios conhecem Deus melhor do que nós. Eles estiveram no céu, viveram lá por um tempo, eles são seres espirituais e sabem de coisas que nem nós sabemos. Ou seja, não precisa ser assim. Sabe por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo, que nos ajuda a vivermos uma vida de profunda intimidade com Deus. É por isso que nós não estremecemos, porque não vivemos uma vida de intimidade com Deus, não nos esforçamos para conhecer a Deus. Então os demônios aproveitam essa brecha nas nossas vidas, pois um crente que não vive cheio do Espírito Santo é um crente sugestionável para os desígnios dos demônios. Sugestionável significa que tal crente se deixa influenciar facilmente, ele se comove facilmente. Então isso é uma luta que cada um de nós precisa ter. Todos os dias, acordar, agradecer e pedir socorro, ajuda para Ele. Pedir para que Ele esteja comigo. Pedir para que eu não me deixe levar pelas vozes que eu vou ouvir naquele dia. Porque eu vou ouvir muitas vozes. Eu vou ouvir vozes de outros crentes e de incrédulos. E eu vou ouvir às vezes vozes de crentes que estão fracos espiritualmente e que têm intenções más no coração. Muitas vezes eu preciso ir a Deus em oração e pedir para Ele me ajudar para resolver certas situações, e não eu resolver da minha forma, da minha maneira, da minha ciência. Eu preciso muitas vezes colocar as coisas na mesa e dizer: Senhor Deus, não sei como fazer isso, é bem complexo essa situação, principalmente quando envolve pessoas. Me ajuda, me mostra, me orienta, por favor. Ou seja, um crente carnal irá agir conforme os desígnios de Satanás e irá provocar confusão e divisão na igreja local. Ele faz isso, é isso que faz. Um crente que se comove facilmente não saberá discernir as situações e poderá se deixar levar por um crente falso, ou seja, por uma pessoa não salva, usada por um demônio para se passar de crente. Ou mesmo um crente salvo, mas carnal,
em que o demônio consegue convencê-lo a agir com uma santidade falsa. Geralmente é um crente que gosta de se orgulhar com seus feitos espirituais. Vamos lá, volta o texto, 2 Coríntios 11, 14 e 15. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Para não se alongar muito, eu vou lendo já, os irmãos podem acompanhar aqui, ou ler na sua Bíblia. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são seus servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Eu sempre, nesses 8 anos do ministério, tenho falado com os irmãos diáconos, né? Dito, olha, eu sei que vocês querem ajudar, mas precisamos ser, como que diz aquele versículo? Simples como a pomba e astuto como uma serpente, é isso? Prudente como uma serpente, não astuto, né? Astuto como uma serpente é a serpente de Gênesis, né? Prudente como uma serpente. Ou seja, precisamos cuidar para não nos comover com qualquer coisa, porque pode ser o demônio colocando uma máscara e tentando me comover. Mas Deus é amor, sim, Jesus é amor, mas Ele não deixou se comover por demônios. Lembra quando Pedro falou para ele: não vai para a cruz coisa nenhuma? O que Jesus falou? Arreda-te, Satanás. Nós vamos chegar nesse texto. Um demônio usou Pedro, o apóstolo Pedro, que andava com Jesus, irmãos. Ele pode usar minha vida. Eu sou Rafael, só, não sou Pedro. Se eu não me cuidar. Se você não se cuidar, ele pode usar a sua vida. Não pode te possuir, mas ele pode usar a sua vida. E ele vai usar a sua vida. Satanás sempre, o desejo de Satanás já está condenado, tá? Já está certo, ele não tem mais jeito. Não existe, ele sabe que é derrotado. Então o que ele faz? O trabalho dele é tentar, procurar destruir os desígnios de Deus no mundo. E a igreja é um projeto de Deus. Então ele vai trabalhar até o final. Como está a sua vida hoje? Mateus 8, eu vou esperar você chegar lá, tá? Mateus 8, 28 a 32. Vários versículos aqui. Mateus 8, 28 a 32. Mateus 8, 28 a 32. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, Jesus, né? Foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Olha o que eles gritaram para Jesus: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A gente sabe que a gente um dia vai ser preso eternamente lá no lago de fogo, mas o Senhor veio aqui, Filho de Deus, nos atormentar antes do tempo. Vocês viram que esses irmãos chamaram Jesus Filho de Deus? Mas os fariseus não reconheciam Jesus como Filho de Deus. É isso que eu estou dizendo. Os demônios estremecem e nós que somos filhos de Deus às vezes não estremecemos. Ele continua aqui. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus. Olha o que os demônios fizeram. Imploraram a Jesus. Os demônios não disseram assim: ó, Senhor, eu mereço. O Senhor tem que me dar. Os demônios imploraram ao Senhor Jesus: se nos expulsas. É porque assim, ó, esses demônios eles estavam possuindo pessoas, tá? Foram pessoas lá, tá? Os irmãos lembram da história, né? Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus disse: vamos. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogado. O que temos aqui é a demonstração do respeito que os demônios têm da pessoa de Cristo e a submissão deles a Cristo. Eles sabiam quem era Jesus e não resistem a Jesus. Por que nós resistimos? Esse texto mostra que nós que somos filhos de Deus devemos agir da mesma maneira que os demônios que conhecem bem a Jesus agiram. Respeitar Jesus e não resistir, ser submisso. Então eu quero
mostrar algumas maneiras de como os demônios agem. É claro que é diferente essa submissão que eu estou falando, porque, eles tiveram ali medo, eles tiveram respeito pela autoridade de Cristo, mas eles não são obedientes a Cristo, nunca foram, né? Nós devemos ter respeito, estremecer, mas nós devemos ser obedientes, submissos a ponto de sermos obedientes a Cristo, né? Eles não são. Então vamos lá, algumas maneiras como os demônios agem. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então uma das ferramentas dos demônios agirem é a acusação, porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de noite. Vocês lembram de uma história que Satanás acusou um dos filhos de Deus diante dele? Lá no Velho Testamento? 2 letrinhas só o nome dele? Jó. Mas se esta é uma atividade de Satanás, é uma atividade demoníaca também. Então o que os demônios vão fazer? Eles vão procurar colocar nas mentes de crentes carnais a acusação uns contra os outros. É fácil. Irmãos, e quando eu falo isso, eu não estou falando só para as ovelhas, nós pastores também. Não adianta, nós pastores também precisamos estar certinho, andando com Deus, com temor, estremecendo, levar a sério as coisas do Senhor. Há pastores que às vezes são usados por demônios para fazer coisas assim, infelizmente. Esse texto mostra que Satanás e seus servos, os demônios, vivem na prática de acusar os filhos de Deus. E como que os demônios fazem isso? Através de pessoas, inclusive através de crentes carnais. Então a grande verdade, irmãos, é de que vivemos uma batalha espiritual. E nossas armas devem ser as espirituais: a oração, a leitura bíblica, as devocionais, a santidade, a prática da palavra de Deus e a comunhão da igreja local, etc. Essas coisas que eu falei aqui foram ensinadas desde o princípio da igreja. Daniel capítulo 10, versículo 1 a 21. Vou esperar você chegar lá para você ler esse texto comigo. Eu vou ler na NVI e você acompanha na sua tradução. Daniel 10, 1 a 21. O nome de Israel vai colocar aqui também. Olha que interessante o que aconteceu aqui, falando de batalha espiritual. Daniel 10, 1 a 21. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que ele teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei. Então provavelmente o versículo 1 e o 2 foi alguém que escreveu, agora, ou Daniel escreveu na terceira pessoa, e agora ele escreve na primeira pessoa. Então, o versículo 2 quer dizer: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Perceba isso, 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei. Nossa época é o churrasco, não ia comer churrasco, né? Sobremesa, né? Mas ele não comeu nada saboroso, comeu outras coisas. E não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um rio, de um grande rio, o rio Tigre. Vocês conhecem bem a história, né? Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro, puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Então, aqui, essas características são parecidas com as características de Apocalipse, os primeiros capítulos lá. Lá em Apocalipse era Jesus. Aqui não é Jesus, porque não são as mesmas, são parecidas. Provavelmente quem apareceu para ele aqui, entregar a mensagem, foi o anjo
Gabriel. Por quê? Porque o anjo Gabriel era geralmente esse que vinha até Daniel trazer as mensagens de Deus. Vamos continuar. Versículo 8. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido, quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém me tocou e me pôs em pé sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Olha o que aconteceu. Daniel, lembra que eu li no início que ele ficou 3 semanas, né? Orando a Deus e comendo comida simples e chorando. E agora o que o anjo Gabriel fala para ele? Você é muito amado. Ó, as suas palavras foram ouvidas. Você ficou orando, buscando a Deus, clamando. E eu vim em resposta às suas palavras, Daniel. E o que Daniel provavelmente estava pedindo a Deus? O livramento do povo. Daniel vai pedir: Senhor, livra nosso povo da escravidão aí na Babilônia, com os caldeus. Veja, vamos continuar, versículo 13. É o anjo Gabriel que está falando. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. O príncipe do reino da Pérsia era um demônio muito forte, não era o rei. Ciro era rei, ele estava no príncipe do reino da Pérsia. Lá no hebraico era um demônio muito forte. E Gabriel, que era um dos anjos mais fortes, diz assim: ó, eu estava vindo em teu para responder a ti, mas eu demorei 21 dias, Gabriel, porque o demônio que cuida do país da Pérsia estava me resistindo, estava lutando contra mim. Vocês viram que há demônios atuando nas nações? Se tinha naquela época, porque não tem hoje. Vamos continuar. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. E daí Gabriel diz assim: ó, mas o anjo Miguel, olha que ele cita um anjo, veio me ajudar. E daí nós vencemos o demônio lá da Pérsia, e eu consegui chegar até você para te falar o que precisa. Eu não sei como funcionam essas coisas, eu não me pergunto o resto aqui, porque não está na Bíblia, eu não posso inventar, tá? Posso falar hipóteses aqui, mas como funciona isso aqui no mundo espiritual, eu não sei. Mas olha que interessante que está aqui na Bíblia. Eu creio que toda a palavra de Deus é inspirada. Então ele continua assim, o versículo 15. Quando ele me disse isso, prostrei-me em rosto em terra, Gabriel falando, sem conseguir falar, Daniel, né? Sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim, que era o anjo Gabriel: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram, e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Olha, eu tenho que voltar. Provavelmente ele deixou Miguel lutando com o príncipe da Pérsia. Eu tenho que voltar para lutar com o príncipe da Pérsia, porque está chegando o príncipe, o demônio da Grécia, para batalhar contra Miguel. E ele está sozinho lá. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então Miguel, o príncipe dos judeus, estava protegendo os judeus.
Eu não estou dizendo que cada um de vocês tem um anjo da guarda, não é isso, né? Mas nós temos a ajuda de Deus. Irmãos, os demônios estão atuando, eles atuam. Eles atuam na minha vida, na sua vida e na nossa igreja. Há opressão coletiva e opressão pessoal. Eu preciso ir perante Deus e clamar a Ele ajuda. Clamar que Ele me ajude, para que Ele envie algum anjo para me ajudar nessa luta, para que eu não caia em tentação. Então nós encontramos aqui uma batalha espiritual entre um anjo, provavelmente Gabriel, né, que deixou visões para Daniel, contra um anjo especificamente designado para frustrar a obra de Deus de libertar os judeus. Esse era o príncipe da Pérsia, um demônio muito poderoso. O anjo Gabriel precisou de ajuda do anjo Miguel para derrotá-lo, e depois o anjo Gabriel deveria voltar para continuar lutando contra o príncipe da Pérsia, o qual teria a ajuda do príncipe da Grécia, ou seja, dois demônios poderosos. É interessante observar então que a ação desses anjos divinos batalhando contra os demônios estava ligada com a prática de oração de Daniel. Por isso que eu sempre estou incentivando você que não tem um compromisso, vir participar dos cultos de oração nas quartas-feiras. Ah, pastor, mas eu não posso orar em casa? Sim, também, ore em casa. Ore em casa, ore no ônibus, ore na igreja, ore no banho, ore no passeio, ore em todo lugar, mas ore, sempre esteja em comunhão com o Senhor, para que você não faça besteira, não tenha atitudes erradas, e que você não seja um instrumento na mão de um demônio para frustrar os planos de Deus. Sempre ore. Daniel estava rogando a Deus pela libertação do povo judeu. E também podemos observar que os demônios estão se empenhando para influenciar gerações e nações contra Deus e seu povo. Parece até algo similar do que tem acontecido nos dias de hoje, agora, né? Com o carnaval, onde é uma adoração aos demônios, o carnaval. E eu fico impactado, porque existem igrejas evangélicas, inclusive em Curitiba, que participam dessa festa aos demônios. Igrejas que, irmãos, isso é absurdo. Igrejas que Jesus, eu te amo, e está adorando o Satanás numa festa de carnaval. Tem aqui em Curitiba, em outro lugar também, né? Ok, vamos seguir. 2 Timóteo 4, 14 a 18. Eu estou prosseguindo aqui, mas eu quero terminar isso aqui hoje, tá? 2 Timóteo 4, 14 a 18. Alexandre, o ferreiro, casou-me muitos males. Paulo está escrevendo para Timóteo. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para o todo sempre. Amém. Aqui Paulo deixa explícito que esse homem chamado Alexandre, o qual provavelmente fazia parte da igreja, lhe prejudicou muito. Então nós temos aqui um exemplo de alguém que era membro da igreja prejudicando a igreja de Cristo. Paulo afirma também que ele ficou sozinho em sua defesa, porque todos da igreja abandonaram ele, deixaram ele sozinho. Ele afirma isso. Agora ouça 1 Timóteo 1, 18 a 20. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aqui ele coloca mais uma pessoa, junto com Alexandre, Himeneu. Tudo indica que esses dois homens faziam parte da igreja, e o que indica que os demônios estavam usando esses dois homens contra Paulo e a obra de Deus? O versículo 18 do texto anterior, de 2 Timóteo 4. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Que obra maligna? Olha o que ele fala antes do versículo 18.
Alexandre Ferreira casou mesmo dos matos, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. E agora o versículo 16: na minha defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Então, um homem da igreja, chamado Alexandre, e esse Mineu também depois, em outro texto, estavam sendo usados por demônios para causar transtorno à obra de Deus através da vida de Paulo. E Paulo colocou que todos abandonaram ele, não apoiando ele na sua defesa. Então, ele diz que depois é a obra maligna. Então, são demônios que estavam atuando na vida daquela igreja para que ninguém, todo mundo tivesse preguiça, sei lá, não sei, porque não fosse lá apoiar Paulo. Atos 5, 3 a 9. Não, 3 e 9, tá? Atos 5, 3 e 9. Vocês conhecem bem essa história. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir no Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que ele recebeu pela propriedade? Pedro lhe disse, versículo 9, agora para a mulher de Ananias: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão também você. Ananias e Safira eram membros da igreja Batista de Jerusalém. Não, igreja de Jerusalém. Os batistas vieram ali da reforma protestante, né? Antes da reforma protestante não tinha batista. Então é a igreja de Jerusalém. Ananias e Safira eram membros da igreja. E Pedro diz assim para eles: Ananias, por que você deixou Satanás, um demônio, né, o Satanás mesmo, provavelmente Satanás, influenciar a tua mente e você fazer o que fez? Sabe o que Ananias fez? Nada muito demais. Ele fez o seguinte, ó: havia uma necessidade na igreja de Jerusalém, e alguns crentes que tinham posses, eles vendiam suas posses, entregavam ou o dinheiro inteiro ou parte do dinheiro para a igreja para ajudar nas necessidades. E Ananias e Safira fizeram assim: vamos vender a nossa terra lá, e daí a gente dá metade do valor, mas a gente diz que deu tudo. Eles não precisavam dar nada, irmãos. A Bíblia não ensina que precisavam dar tudo. Eles podiam ficar com a terra, eles podiam vender a terra e ficar com o dinheiro, eles podiam pegar metade e ficar com eles e outra metade dar para a igreja. Podiam fazer isso. Então o que eles fizeram? Apóstolo Pedro, está aqui, ó, 100% do valor da nossa terra. Mas era só 50%, eles mentiram para Pedro. E Satanás colocou isso no coração deles. Agora pergunta: por que eles fizeram isso? Provavelmente porque eles queriam ter status dentro da igreja, eles queriam ser ouvidos dentro da igreja, eles queriam ter um nome dentro da igreja, sei lá, uma estatueta dentro da igreja. Eles queriam: não, vamos fazer assim, nós vamos falar metade, e daí a gente. Lembra que eu falei lá no início? A falsa espiritualidade de alguns crentes que são verdadeiros, que Satanás tenta colocar uma falsa espiritualidade. Eu li tantas mil vezes a Bíblia, eu ganhei tantas almas para Cristo, e é mentira, ninguém ganha alma para Cristo, quem ganha o Espírito Santo, eu prego o Evangelho, né? Eu fiz isso, eu faço aquilo, eu faço acontecer. Mas temos cuidado com isso. Ananias e sua esposa Safira eram membros da igreja de Jerusalém e deixaram Satanás sugestioná-los, porque não eram cheios do Espírito Santo, pois mentiram para manter uma aparência de santos e conseguir alguma primazia dentro da igreja, provavelmente. Ação demoníaca dentro da igreja de Jerusalém. Temos muitos relatos no Novo Testamento sobre a ação demoníaca dentro da igreja local. Atos 8, 9 a 24, não vou ler, mas nós temos a narrativa da conversão de Simão, o mágico, e que depois ele desejou comprar de Pedro o poder do Espírito Santo. Mas nós temos uma clássica aqui, ó. Abra lá, Mateus 16, 23. Se você quiser, você pode abrir lá. Mateus 16, 23. Já estou chegando ao final. Mateus 16, 23. Então Pedro, chamando quem? Jesus à parte,
Pedro pegou Jesus e chamou a parte, vem aqui, por favor. E começou a repreendê-lo, dizendo, Pedro chamou Jesus à parte dos outros e começou a repreender Jesus. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ou seja, sobre a morte de Jesus na cruz, ele estava falando, ele estava preparando os seus apóstolos, os seus discípulos para a sua morte. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nos homens. Ufa, que coisa forte! Pedro era um dos apóstolos. Pedro andava com Jesus, irmãos. E Satanás foi lá, porque ele estava fraco. E quando Jesus fala a Pedro, se dirige a Pedro, Jesus estava falando a Satanás. Aqui, Satanás estava ali, com Pedro, usando Pedro. Mas só que Pedro levou também, porque duas coisas. Por que Jesus fala com Satanás? Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados, as potestades. Mas todo crente que se deixa, que vive uma vida carnal, que não se esforça para ser espiritual e se deixa ser sugestionável pelos desígnios dos demônios, deve receber a sua conclusão, a sua recompensa da sua má atitude, a sua repreensão, a sua exortação. O apóstolo Pedro estava se deixando ser usado por Satanás para ir contra os planos de Deus. Era plano de Deus e Jesus ir para a cruz. Jesus não luta contra Pedro, Jesus não arranca uma espada ali ou dá um soco no meio do nariz de Pedro ali, não faz isso. Mas contra Satanás, Jesus repreende Satanás. Isso não quer dizer que o crente que se deixa ser usado por algum demônio não seja culpado e não deva sofrer as consequências de não andar cheio do Espírito Santo. Eu, como crente, eu, como pastor Rafael, preciso receber as consequências se eu não andar com Deus. Eu preciso, como Pedro recebeu aqui. Isso tudo mostra que devemos lutar as batalhas espirituais com nossas armas espirituais. Efésios 10, 6, 10 a 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poder ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Como são as atitudes que demonstram que o crente não está dando oportunidades para Satanás, para os demônios? Vamos ver a resposta aqui nas palavras de Jesus, em João 8, 48 e 49. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Os judeus disseram para Jesus que ele tinha demônio. E Jesus respondeu assim: eu não estou endemoniado. Sabe por quê? Porque eu honro meu Pai e vocês me desonram. Aqui está a resposta que mostra se a minha atitude como crente está sendo usada por um demônio ou não. Se a minha atitude honra Deus, não. Se não honra Deus, sim, está sendo usado por um demônio. Jesus disse que não tinha um demônio, porque suas atitudes honravam ao Pai Celestial. Atitudes que levam à confusão, à divisão e à destruição do corpo de Cristo são de crentes carnais, por estarem dando oportunidade aos demônios. Mas, irmãos, Satanás nunca irá destruir a igreja enquanto houver crentes cheios do Espírito Santo, pois estes não são sugestionáveis, não são influenciáveis pelos demônios, como diz lá em Mateus 16, 18. Você quer ir para lá? Mateus 16, 18. Quer ver os últimos dois versículos? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencer. E o último versículo que eu quero deixar para você é o seguinte:
Provérbios 14, 15. O simples, ele dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. E muitas vezes os demônios usam esse simples aqui de Provérbios, porque o simples ele dá crédito a qualquer palavra, mas o prudente ele pensa antes, ele atenta para os seus passos. Sejamos nós cheios de Espírito Santo, sejamos nós prudentes, para que sejamos uma igreja onde não tenha essas coisas que os demônios querem colocar para tentar destruir. Amém? Muito bem, vamos cantar o hino para terminar. Eu acho que é o 296 ou 300. Seja. Eu vou procurar aqui. Ó Jesus bendito. Ó Jesus bendito. 296, por vossa melodia. 296. Vou pedir a Cris que pode, por favor, se colocar aqui, né? Ok, vamos lá. As duas primeiras estrofes só. Ah